Olá pessoal, mais uma aula sobre números complexos. Nessa aula 12, vamos dar continuidade à resolução de exercícios, tá? De conhecimentos que a gente vem estudando aí desde a aula 1. Então a questão 14 foi uma questão que caiu na prova da FATEC, que diz assim: na figura, essa figura aqui, ó, o ponto P é o afixo do número complexo z igual a x mais i, no plano de Argand-Gauss. Gente, aí tem aqui a informação do que seja o afixo. O afixo é o ponto que representa a localização do número complexo no plano, tá? Bom, em seguida, quer se saber, é verdade que... Aí tem os itens, tá? E também, já no item A, fala do argumento, é o ângulo trigonométrico do número complexo. Pois bem, então vejamos o que é que nós temos que fazer. A gente tem aqui esse ponto P representando o afixo, tá? Que é a localização do número complexo z, x mais yi, e de imediato a gente vê que esse z, tá? Tem x igual a menos raiz de 3 e tem y igual a 1. Por que, professor? Não entendi. Ora, gente, x é a parte real do número complexo. A parte real está aqui no eixo equivalente ao eixo x, tá? Então, a parte real desse número complexo é menos raiz de 3, tá? X é igual a menos raiz de 3, aqui nessa questão, né? E o y é a parte imaginária. yi é o coeficiente de i, tá? E a parte imaginária está aqui, ó, no eixo imaginário, no eixo y, que é o eixo imaginário, tá? Y é igual a 1. Ou seja, pela figura, a gente já determinou quem é x e quem é y. A gente já determinou quem é o número complexo z na sua forma cartesiana. Pois bem, vamos agora analisar as alternativas, tá? Nessa questão, infelizmente, é daquelas que a gente tem um número aqui complexo, mas eu preciso, para seguir, né, analisar a alternativa. A alternativa A fala que o argumento, ou seja, o ângulo trigonométrico desse número, é 5π sobre 6. Vejamos. Gente, nós vimos que para escrever z na sua forma trigonométrica, a primeira coisa que eu fazia era calcular o módulo de z, que pela fórmula é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde a é a parte real e b a parte imaginária, tá? Então, substituindo, esse a é menos raiz de 3, e aí vou colocar menos raiz de 3 ao quadrado, e esse b é o 1, colocar aqui 1 ao quadrado. Então, o módulo é a raiz quadrada de menos raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Daí, o módulo de z vai ser, então, raiz quadrada menos raiz de 3 ao quadrado. Esse menos ao quadrado fica positivo, raiz de 3 ao quadrado fica só 3, tá? Mais 1 ao quadrado dá 1. A gente, então, conclui aqui que o módulo de z é a raiz quadrada de 4, ou seja, o módulo de z é igual a 2. Certo? Bom, com isso, a gente já cancela, né, a letra E. Está dizendo que o módulo de z é 4, então não é o item E, tá certo? Bom, mas vamos lá. Ainda querendo calcular o argumento, né, que é o ângulo trigonométrico desse número complexo, a gente agora vai calcular o cosseno desse ângulo, tá? Esse ângulo alfa, ele está representado aqui, ó. Certo? Aqui é o ângulo alfa, que parte aqui do eixo real até o módulo aqui, tá certo? Esse segmento que representa o módulo do número complexo. Certo? Então, o cosseno de alfa, pelas fórmulas que a gente estudou,
é A sobre o módulo. E o seno de alfa é B sobre o módulo, tá? Onde esse A é a parte real, tá? Menos raiz de 3. E o módulo a gente acabou de encontrar 2, certo? E B é a parte imaginária, 1. O módulo 2. Gente, alguma dúvida nisso? Certo? Troquei o A pela parte real aqui, menos raiz de 3. E o módulo por 2. O B por 1, que é a parte imaginária, e o módulo por 2. Chegamos agora à situação de poder determinar quem é o ângulo alfa. Porque o ângulo alfa é tal que o cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2 e o seno dá meio. Gente, qual é o ângulo cujo seno dá meio e o cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2? Tá? É o ângulo de 150 graus. Professor, como é que o senhor sabe? Eu faço assim, ó. É preciso lembrar dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60, tá? Que estão lá no primeiro quadrante. Então, o seno de 30 graus é meio, certo? Mas aí, professor, você disse que era 150. Sim, gente, mas eu preciso também ver o de cosseno. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mas como tem esse menos aqui, está dizendo que esse ângulo não está no primeiro quadrante. Porque é assim, pessoal, o cosseno ele é negativo no segundo ou no terceiro quadrante, ele é negativo. Já o seno é positivo no primeiro ou no segundo quadrante. Como eu tenho que atender os dois ao mesmo tempo, me restam que a gente está no segundo quadrante. E aí, eu volto a falar que o seno de 30 dá meio, mas só que eu preciso lá no segundo quadrante. E aí, o correspondente a 30 graus no segundo quadrante é 150 graus. É só fazer 180, ó. Fazer aqui uma figurazinha do ciclo trigonométrico. Então, aqui é 30 graus. Lá no segundo quadrante, é só fazer 180 graus menos esse mesmo arco de 30. E aí a gente chega a 150. Pois bem, 150, se você transformar em π radiano, isso é o mesmo que 5π sobre 6. Pessoal, basta usar aqui π a 180 graus e fazer uma regrinha de 3. Tá? Então, a gente descobriu que o argumento, o ângulo trigonométrico, é 5π sobre 6. O que faz nossa questão, né, ser finalizada. A resposta certa é o item A. O argumento principal de Z é 5π sobre 6. Tá? Já que é a primeira, a alternativa correta, vamos verificar que as outras estão erradas. A gente já viu que a alternativa E está errada, né? O módulo de Z está dizendo que é 4 e a gente encontrou que é 2. Vamos ao B. Está dizendo que a parte imaginária de Z é I. Gente, a parte imaginária desse número complexo Z é 1. Não é o I, tá? É 1. É o número que acompanha o I. Então, por isso que o B aqui, a alternativa B, está errada. Já a C está dizendo que o conjugado de Z é raiz de 3 mais I. Pessoal, o conjugado do número complexo Z, você muda o sinal da parte imaginária. Então, mantém o menos raiz de 3. E aqui é mais 1i, vai ficar menos 1i. Ou menos raiz de 3 menos i. Tá? Por isso, essa alternativa também está errada. E a alternativa D está dizendo que a parte real de Z é 1. Ora, a parte real do número complexo Z é menos raiz de 3. Não é 1. Certo? Pois bem, pessoal, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a próxima aula. Uma última ressalva é que se você tiver dúvidas com essa parte aqui dos ângulos, né?
Aí você precisa dar uma reforçada, tá? Estudar aí os vídeos de trigonometria na circunferência. Até mais!